graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos passar hoje aí para vocês mais uma mensagem do nosso Tadel. E olha, quero garantir para você que vai ser uma grande bênção na sua vida, tá? Pega aí papel, caneta, anote, tá? Aproveita também, se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreve aí no nosso canal também, dá um positivo ou dá um negativo também se você não gostar. O importante é você participar, né? Comenta também, envia para os seus amigos, para que as pessoas possam também ser instruídas através da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar essa mensagem aqui desse Tadel, ok? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te louvar, quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para ministrar e falar ao nosso coração, ó Deus. Por isso, Pai querido, nós abrimos nossa mente, abrimos a nossa vida, Senhor, porque queremos aprender mais de Ti, ó Pai querido, e queremos viver de acordo com os princípios do Teu Evangelho. Por isso, Deus, ajuda-nos, ó Pai, em todas as nossas limitações, ó Pai, de praticar a Tua Palavra. Pai, e desde já, também todo e qualquer espírito maligno já está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós estávamos falando na semana a respeito de redimir, resgatar ou sacrificar, na verdade, né? E nós lemos dois textos que eu quero ler novamente aqui, só para a gente fazer uma pequena revisão, uma pequena lembrança do que nós ministramos no domingo agora. Êxodo 13, do versículo 1 ao versículo 2. É importante entender isso aqui para todo o estudo que nós vamos fazer. Que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então santifica, separa, tá? Porque todo primogênito, aquele que abre a madre, tá? O primeiro, tá? Vamos colocar o primeiro, pertence ao Senhor. Tudo que é primeiro pertence ao Senhor, ok? Então guarda isso aí na sua mente e no seu coração, tá? Então a Bíblia também declara que o primeiro é dele pelo menos 16 vezes, tá? Mas vamos olhar aqui também Êxodo 13, verso 12 e 13, que diz assim: Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, quer dizer, o primeiro, né? E todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Como é que você resgata o primogênito da jumenta? Quer dizer, aquele que é impuro, com um cordeiro, que diz a palavra aqui. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Então, agora é o seguinte, o finalzinho do versículo. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás, tá? Então, guarda isso aqui, tá bom? Que todo o primeiro pertence ao Senhor, ok? E o impuro é resgatado também pelo puro, tá bom? Eu quero entrar agora direto, então, no que nós vamos ministrar nesse Tadel aqui, tá bom? Esse assunto depois temos que voltar a qualquer momento aí com mais profundidade, mas eu quero já entrar em outro assunto para não ficar repetitivo aí do domingo, tá bom? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 23, nós vamos ler agora, tá? Pegue a sua Bíblia aí, papel e caneta. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela,
e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo havia, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos continuar falando aqui, queridos, a respeito de colocar Deus em primeiro lugar, tá bom? Por quê? Porque se Deus estiver em primeiro lugar, na verdade todas as coisas ou tudo irá bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Agora, se Deus não estiver em primeiro lugar, você vai enfrentar problemas, tá? Pode ter certeza disso. Quando Deus fica em segundo plano, muitos problemas acabam acontecendo na nossa vida. Então o importante é sempre colocar Deus à frente, ou Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Nós lembramos até de Moisés ali no Egito, né? No momento que ele disse para Deus: se o Senhor não for conosco, nós não arredamos pé desse lugar. Então Moisés entendeu que Deus precisava ir à frente, ou estar ali cuidando, estar em primeiro lugar. Tá bom? Então guarda isso. A palavra diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá? É interessante, não é o contrário, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Não, aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O coração, ele pende para aquilo que é importante para você, aquilo que vem em primeiro lugar para você. Tá? Então o coração, ele segue o seu tesouro. E aí fica aquela pergunta para nós, né? Quem é o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro principal, claro que é o Senhor. Nosso tesouro principal é Deus. Então colocar Deus em primeiro lugar é um princípio que qualquer pessoa, que todos nós podemos praticar, né? É tomar uma posição de deixar e de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Então vamos entrar aqui nessa história. O que nós vemos aqui? Que 3 anos e meio ficou sem chuva. Pensa bem, não é que choveu um pouco e depois parou, ou chovia de vez em quando e parava. Não, 3 anos e meio sem chuva, sem absolutamente nada de chuva, uma seca completa. O que aconteceu então? Então, por causa da falta de chuva, havia uma grande recessão naquela terra. Não tinha comida, né? Não tinha como as pessoas se alimentarem. O problema realmente era grave naquele lugar.
O que acontece então? Elias, ele vai à casa de uma viúva pobre, e essa viúva tem um único filho, ok? E o que Elias diz para essa mulher? Ele diz uma coisa que a gente muitas vezes não teria coragem de dizer, né? Porque a mulher diz assim, olha, eu tenho só um pouquinho de farinha, eu vou fazer um punhado, eu pegar e fazer um bocado lá, fazer um bolo, come eu e come o meu filho, e depois nós vamos morrer, né? O que Elias faz? Elias simplesmente, ele se vira para essa mulher e diz assim, tudo bem, faz o que você está dizendo, porém faça primeiro para mim. Faça um bolo pequeno e traz primeiro para mim. É uma coisa meio sem sentido, né, aos olhos humanos. É como se alguém falar isso para a gente, olha, primeiro você faz para mim, depois você faz para você, mas você só tem um pouquinho, e você tem o seu filho. Qual que é a nossa tendência? Falar, peraí, você é muito folgado, cara, né? Eu vou fazer para mim, não vou fazer para você, né? Você que se vire, tá? Então, vai pensando aí, como é que Deus testa o ser humano? Como é que Deus testa as pessoas, né? Quando Ele quer realmente abençoar, Ele quer fazer alguma coisa, Ele vem e faz esse teste. Aqui estava o homem de Deus diante daquela mulher e Ele lança um teste para ela. Tá? E ele fala, se você fizer para mim, não vai faltar absolutamente nada na sua casa, não vai faltar nada na sua vida. Mas talvez a mulher pode ter pensado assim, esse cara é louco, né? Esse cara é doido. E na verdade, quando a gente olha para a palavra, parece que é uma loucura mesmo, uma doideira, né? Você fala assim, você vai tirar o seu dízimo e a sua oferta e vai entregar ao Senhor e Deus vai multiplicar na sua vida e Deus vai te abençoar. Gente, isso não faz sentido para a razão humana, né? Por isso que as pessoas se levantam muito contra essa questão de dízimos e ofertas, né? Porque não faz sentido humanamente pensando. E para essa mulher, com certeza, também não faz sentido, principalmente porque eles estavam numa grande recessão, né? Uma recessão muito grande. Agora, o que é importante a gente entender, que na recessão é o melhor momento para você dar a Deus, tá? A gente vai ver aqui nessa história que ela deu em época de recessão e Deus a prosperou. Mas quando a gente fala isso, né? Você talvez ouvindo pode pensar assim, poxa, o pastor está maluco, né? Posso até dar um pouco, né? Vou pegar o que eu tenho, vou dar um pouco para Deus, mas eu preciso proteger aquilo que eu tenho, né? E não dar para o Senhor. Mas olha que interessante, aquela mulher, ela não protegeu aquilo que ela tinha, ela deu ao Senhor, ela entregou ao Senhor. Mas a tendência não é, a gente não pode condenar nós pessoalmente quando a pessoa pensa dessa maneira. Por quê? Porque é do ser humano, é a razão humana, né? Proteger primeiro, né? E a gente esquece, na verdade, que quando colocamos na mão de Deus, é Deus que protege. A gente vai ver lá em Malaquias 3,10, que é Deus quem protege e é Deus quem faz prosperar aquilo que nós temos e entregamos nas mãos dele. Depois nós vamos ter uma ministração que vai falar sobre multiplicação. Não é hoje não, mas nós vamos falar sobre multiplicação ainda, tá? Pode ter sido o primeiro pensamento da mulher exatamente esse. Posso dar um pouco, mas eu não posso entregar para você, porque eu preciso guardar, preciso reter. Só tenho um pouco para mim e para o meu filho. Ainda mais quando é filho, a gente tende a proteger o filho, né? Filho é uma coisa que a gente às vezes fica até sem para poder dar a ele. Quanto mais dá para uma outra pessoa. Veja bem, Deus mandou Elias a uma viúva pobre. Quando a gente olha para isso é meio estranho, né? Deus enviou Elias a uma viúva e pobre ainda. Agora, pensa aqui comigo. Será que não tinha nenhuma mulher rica para cuidar da fome de Elias? Provavelmente
existiam muitas famílias ricas, existiam mulheres ricas. Mas é interessante que Deus não mandou ela para uma mulher rica. Deus mandou Elias para uma mulher pobre, miserável na verdade, né? Que não tinha absolutamente nada. Para que essa mulher então cuidasse de Elias? Mas olha o seguinte, é o que a gente sempre pensa, né? Mas presta atenção no seguinte, Deus, na verdade, não enviou Elias, a viúva, para a viúva ajudar Elias. Deus enviou Elias à viúva para que Deus pudesse prover a viúva. Olha como é invertida a coisa, né? A gente sempre lê esse texto, a ideia é essa, né? Que Deus enviou Elias até essa mulher, e aí essa mulher foi lá e cuidou de Elias, né? Proveu para Elias, e a verdade foi exatamente o contrário. Deus enviou Elias para essa mulher, para que Deus pudesse prover também para essa viúva. Tá? Observe que esta mulher está quase morrendo, a situação dela é degradante, e o filho vai morrer. O filho também vai morrer. Então o que acontece? Assim Deus dá oportunidade da mulher colocar as suas finanças em dia para poder ajudá-la. A gente vê que não faltou mais absolutamente nada na parte financeira do sustento para aquela mulher, depois que ela realmente tomou uma atitude de abençoar o homem de Deus ali. Muitos não recebem um milagre porque na verdade não dão a Deus a oportunidade de se fazer esse milagre. Então a pessoa não dá a abertura para que Deus faça realmente um milagre na vida então dessa pessoa, ok? Vamos ver aqui o seguinte, para essa mulher fazer aquilo que ela fez, ela precisava de fé. Olha que a Bíblia, nós já falamos na pregação passada, que a Bíblia tem mais de 500 versículos que falam a respeito de fé e que falam também a respeito de oração. Porém, há mais de 2.000 versículos que falam a respeito de dinheiro e de bens. Mas aqui é interessante que essa mulher, ela necessitava ter fé para fazer aquilo que ela fez. E é importante a gente entender que fé é aquilo que agrada o coração de Deus. Tá? A Bíblia não fala de outra coisa que agrada o coração de Deus, mas ela fala de fé. Né? Olha o que diz Hebreus 11, versículo 6, quando diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que creiam em Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, né, creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, vai simplificando isso. Tá? É necessário que quem se aproxima de Deus, acredite que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é uma pessoa, que Ele é um Pai que cuida de nós. Tá? Então Ele é real e verdadeiro que nos dá a salvação. Mas não é só entender que Ele é verdadeiro, entender também que Ele é o abençoador. Eu gosto de pensar nesse sentido, é ter fé que Ele é verdadeiro e real, e ter fé também que Ele cumpre aquilo que Ele promete, que Ele é abençoador. Então isso é que agrada o coração de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, mas não cremos ou em Deus, ou que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos abençoar, isso de fato jamais vai agradar o coração de Deus. É a mesma coisa se alguém se aproxima de você e de repente não acredita em você, né? Não acredita, você fala, eu vou te ajudar, mas a pessoa não acredita em você. Ela pode fazer qualquer coisa, ela não vai te agradar, não vai agradar o seu coração. Por quê? Porque fala, poxa, estou fazendo de tudo para essa pessoa, mas ela não acredita em mim, né? Então é importante que para você receber o milagre é preciso que você creia de fato, que você tenha fé. Sem fé é impossível. Tá? E Deus, Ele
A gente já pregou tanto sobre isso, que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que imaginamos ou pensamos, segundo o poder que opera também através da nossa vida. Então creia nisso, creia no Senhor. Tá? Quando a gente fala de dízimos e de ofertas, de colocar Deus em primeiro lugar, gente, isso é fé. É fé em Deus, fé na sua palavra e fé em que Deus vai cumprir aquilo para o qual ele se comprometeu. Então esta mulher ela precisava ter fé para ser capaz de fazer aquilo que ela fez. Deixa eu dizer uma coisa então a mais aqui para você. Deus, ele não precisava daquela mulher para prover o alimento para Elias. Olha que interessante isso, tá? Você já parou para pensar nisso? Que Deus não precisava daquela mulher para prover o alimento de Elias. Por que nós sabemos isso? Se você olhar no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 6, antes desse caso aqui da mulher sustentar Elias, cuidar de Elias, Deus já havia provido para Elias antes, tá? Olha aqui, 1 Reis, capítulo 17, verso 6. Diz assim: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que coisa fantástica. Um tempo antes, Elias precisava de socorro, Deus o socorreu. E quem que Deus usou? Ele não usou nenhuma pessoa, ele usou um corvo. Você já pensou um corvo trazer carne para alguém? O corvo come a carne, ele não vai levar carne para ninguém, né? Mas o corvo trazia pão, não sei onde ele arrumava pão, que tipo de pão é esse, mas ele trazia pão e trazia carne para Elias. Então, já de antemão, nós sabemos que Deus é o cuidador de Elias, né? Deus usa qualquer situação, então ele não precisava daquela mulher. Agora vamos dar uma olhadinha também no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do versículo 5 até o versículo 8. Deus sustentou Elias antes da mulher e Deus sustentou Elias também depois da mulher. Olha lá o que diz o texto. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Elias aqui ele estava extremamente esgotado, muito cansado, né? Estava numa depressão também. Diz assim: eis que então um anjo o tocou. Quem o tocou? Um anjo. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Depois levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A gente percebe aqui então que Deus, ele age da maneira que ele quer. Ele não precisava daquela mulher para prover a ele. Por isso Deus enviou Elias àquela mulher, para que Deus pudesse então prover aquela mulher. O que Elias disse à viúva? Primeiro para mim. Primeiro para mim. Deus não necessitava que a viúva provesse Elias, Deus queria prover para a viúva. Falei isso aqui 10 vezes já, irmãos. Preste atenção. Deus quer te prover de maneira sobrenatural, mas você deve honrá-lo primeiro. Aqui está o segredo, tá? Deus quer te honrar, quer te abençoar, cuidar de você e agir de maneira sobrenatural na sua vida. Só que primeiro você deve honrá-lo, tá? Deus quer prover e proteger você também, como protegeu aquela mulher. Olha que interessante. Será que Deus sabia que o filho daquela viúva estava doente? Bom, a resposta é sim. Claro que Deus sabia que a viúva filho daquela viúva, ele estava doente, tá?
Então nós cremos o quê? Que aquele menino, ele ia comer, ele ia morrer de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? Aquele menino ia perder a sua vida ali, mesmo com Elias ali, ou se Elias não estivesse ali. Então Deus sabia que aquele menino ele ia morrer, e Deus enviou Elias naquele lugar. O que Deus faz com a mulher? Nós falamos lá no comecinho da mensagem. Deus envia-lhe uma prova, tá? E com isso Deus queria prover e proteger a mulher. Então Deus manda uma prova. Será que essa mulher crê mesmo em mim? Que eu vou cuidar dela e eu vou protegê-la? Tá? Claro que essa mulher, ela passou no teste. Agora, olha no branco dos meus olhos. Você está passando no teste de Deus? São coisas para a gente pensar, para a gente avaliar, porque são coisas assim muito importantes para nós, né? A gente muitas vezes anda pela própria razão e não andamos pela fé, tá? E o principal ao andarmos com o Senhor é andarmos pela fé, ok? Claro que a razão também pode nos ajudar na questão da fé, mas quando andamos só pela razão, olhamos o natural, esquecemos de ver o sobrenatural de Deus. E aqui o que Deus fez foi algo sobrenatural. O que ele fez com aquele menino? Depois que o menino morreu, ele pega esse menino, ele leva ao quarto, deita esse menino, deita sobre ele por 3 vezes, e o menino ressuscita, e ele entrega o menino à mulher. Olha como Deus é tremendo. Pode ter muitas coisas na sua vida que parece que está morrendo, tá? Mas se você passar na prova do Senhor, Deus vai restaurar, e Deus vai trazer à vida aquilo que você acha que não tem mais vida, né? Deus vai renovar aquilo que você acha que não tem mais jeito, porque Deus, Ele é abençoador, é o galardoador daqueles que o buscam. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao versículo 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador. Interessante que Deus ele pede uma prova para a mulher. Mas quando a gente lê aqui Malaquias capítulo 3, versículo 10, embora seja uma prova para nós, Deus também diz: faça prova de mim, né? Deus ele pede para você o provar, né? O colocar à prova, né? Ele não é só ele que pede uma prova para nós, ele pede para que nós também o coloquemos à prova. E ele diz: se nós fizermos aquilo que ele pede, podemos prová-lo, e ele vai fazer exatamente aquilo que ele está dizendo na sua palavra. Ele vai abrir as janelas dos céus, ele vai abençoar, ele vai cuidar, ele vai proteger a nossa vida, né? Aqueles que andam pela fé, geralmente, são aqueles que são mais abençoados, são aqueles que são mais prósperos, tá? A gente só entende isso, que é mais próspero porque vive pela fé. Você vai falar assim: o que ele faz de diferente? Muitas vezes a pessoa que vive pela fé, se você observar, às vezes ele faz a mesma coisa que outras pessoas, mas o que ele exerce é fé. Ele cumpre os propósitos de Deus, e Deus então vai cumprindo os propósitos que Ele tem também para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Muitas vezes nós somos tentados, né, a não colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós falamos de dar o dízimo, ou dar a oferta, né, oferta é oferta, você não dá oferta antes de você dar o dízimo. Primeiro você dá o dízimo, para depois você dar a oferta, porque você não pode dar aquilo que ainda não te pertence, tá? Porque você só vai dar depois que você
dizimou, aí você pode dar a oferta. E a gente fala que a oferta é sempre o primeiro, né? O primeiro do primeiro. Então, vamos entender aqui essa questão de dar o dízimo. Quando nós falamos que o dízimo é o primeiro do primeiro, quer dizer, é sempre a primeira parte, é a primícia, né? Porque o primeiro é que resgata o segundo, tá? É o puro que resgata o impuro, tá? Então o que acontece? Você vai dar o primeiro. Se você ganhou, tá lá, não sei quanto você ganhou, você separa o primeiro. Aí a gente pensa assim, qual é a primeira parte? Você tem 100 reais, você precisa dar 10 reais de dízimo. Qual é o primeiro que você vai dar? Tá? Veja que interessante, é o primeiro que você vai usar. Então o primeiro que você vai usar, você vai entregar ao Senhor, tá? Primeiros 10%. Então você já deixa separadinho para Deus. Mas vamos supor que não teve jeito e você está lá, você pegou os seus 100 reais e você precisa dar os 10, você não tem como depositar, você não tem como lá entregar, mas você precisa pagar algumas contas, você já imediatamente você precisa comprar algum alimento, alguma coisa, e você não conseguiu separar o primeiro. Tá? O que a gente faz numa situação dessa, né? Parece meio complicado, né? Mas eu penso o seguinte: o primeiro é aquilo que já está no seu coração. Você já separou lá dentro, Senhor, já está separado para ti. Nesse eu não mexo, nisso eu não toco. Então, na primeira oportunidade de entregar, eu já vou entregar esse primeiro, porque é o que abre a madre, é o primeiro, é o que chegou antes. Tá? Então você já separa, porque eu entendo que hoje, às vezes, você não consegue. Por exemplo, lá nascia um carneiro, é o primeiro, não tem como. Ou você sacrifica aquele carneiro, ou você se enrola todo depois, você vai esperar nascer o segundo, né? Então você já sacrifica. Mas hoje é diferente, hoje você trabalha com dinheiro. Então, às vezes, você pegou aqui, o camarada está te esperando ali na frente para receber já a parte dele. O que você faz? No coração, Senhor, está separado o seu, e agora esse aqui eu vou continuar acertando com as pessoas. Amém? Tá me entendendo, querido? Isso é muito importante para nós, tá? Para sermos abençoados. Lembra da história dessa mulher. Só novamente, que eu já falei umas 10 vezes, mas vou falar de novo aqui. Deus não enviou Elias até essa mulher para que a mulher provesse para Elias. Deus enviou Elias a essa mulher para que Deus pudesse prover a essa mulher. Então lembre-se, tempo de recessão é o melhor tempo de investir na casa do Senhor, porque com certeza a prosperidade virá sobre a sua vida, assim como veio sobre a vida daquela mulher. Amém? Queridos, Deus abençoe. Uma bênção estar com você. Quero louvar a Deus pela sua vida, porque você realmente tem abençoado a casa do Senhor, tem investido no reino de Deus. Amém? E que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua vida, trazendo paz, alegria, harmonia dentro do seu lar. Amém? Trazendo saúde e também muita prosperidade, como diz ali na terceira carta de João, no versículo 1, né? Que diz assim: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, da mesma forma, que a prosperidade esteja sobre a sua vida, assim como é próspera também a sua alma e o seu compromisso com o Senhor. Amém? Glória a Deus, estamos juntos e vamos orar agora para encerrar mais esse Tadel, ok? Amém. Feche seus olhos aí, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai querido, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão precioso na tua presença, ó Pai. Pedir a Deus que o Senhor esteja abençoando, Deus, todos aqueles que ouvirem esta mensagem, ó Deus. Que eles possam, Pai querido, fazer como aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, ó Pai. Deus amado, e colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus querido, que essas pessoas também sejam abençoadas. Pai querido, como essa mulher foi abençoada, ó Pai amado. Deus, colocamos todas essas vidas, todas essas pessoas nas tuas mãos agora, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Deus, estará cuidando, protegendo e dando a vitória para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.